Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma questão que para muitos é uma grande polêmica e de fato é um assunto muito complicado, que é a exigência do inglês avançado nas vagas de emprego. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Florencio e eu sou especialista no ensino de inglês para negócios e treinamento para entrevistas em inglês e também faço testes de nível de inglês para processos seletivos em algumas empresas. Mas voltando à questão do inglês fluente nas vagas de emprego, hoje em dia essa demanda está cada vez mais crescente. E aí existem 3 reclamações dos profissionais em relação a essa situação. A primeira é a seguinte: muitos profissionais dizem que o inglês é exigido, mas de fato nunca vai ser usado naquela função. Então eles acham que às vezes é mais uma exigência mesmo para tornar o processo mais difícil e aumentar a peneira. Lá do outro lado, os recrutadores afirmam que as empresas cada vez mais querem ter os seus profissionais preparados para qualquer desafio e que mesmo que o inglês não seja usado naquele momento, futuramente as empresas querem ter a segurança de que tem profissionais preparados para desafios. E de fato eu já vi várias empresas tradicionalmente brasileiras serem compradas por empresas estrangeiras e aí se vê numa situação de mapear o inglês de todos os colaboradores para saber quem é que vai conseguir atender as demandas. Eu já vi isso acontecer. Uma outra reclamação é quanto ao nível dos avaliadores. Muitos candidatos, e esse é um feedback que eu tenho depois dos treinamentos que eu faço, que eu sempre busco os feedbacks e pergunto como foi o processo, muitos alegam que foram entrevistados por profissionais do RH que não tinham um nível de inglês fluente. Então os candidatos acabam achando isso um pouco contraditório, Como é que eu vou ser avaliado, como é que me exigem um inglês fluente se o meu próprio avaliador não tem um inglês fluente, E os recrutadores se defendem dizendo que, na verdade, aquela é uma fase de triagem, que posteriormente a pessoa passando no processo, ela vai ter a entrevista de inglês para valer, que é geralmente com um estrangeiro para quem ela vai reportar, ou alguma pessoa, um diretor ou um CEO da empresa que tem realmente um inglês bem avançado e fluente, e aí realmente a entrevista em inglês vai ser para valer. Um terceiro ponto, e aí já vem uma reclamação dos recrutadores, é quanto às informações no currículo. Muitas pessoas colocam o inglês fluente no currículo, mas na hora H, na hora do vamos ver, o inglês não é fluente coisa nenhuma. E aí a gente tem uma estratégia muito perigosa, Algumas pessoas realmente se candidatam a vagas que exigem o inglês fluente, mas elas não têm o inglês fluente. E aí, muitas pessoas falam, o não eu já tenho, eu vou atrás do meu sim. E aí as pessoas esperam que as suas competências profissionais sejam destacadas, de modo que elas consigam realmente brilhar, e aí a questão do inglês acaba ficando um pouco, eles ignoram o fato da pessoa não ser fluente e acabam dando uma chance. Bem, essa é uma estratégia, acho que cada um tem o direito de fazer o que acha melhor, mas eu, como sou dessa área, principalmente da área de testagem também, eu acho muito perigoso você mentir no seu currículo, você pode acabar se colocando numa situação muito embaraçosa. E os profissionais de RH reclamam que eles acham que perdem tempo, achando que a pessoa realmente tem tudo que a vaga exige e acaba não tendo, Mas e aí, no meio dessa confusão, o que a gente faz no meio de toda essa discussão? Em primeiro lugar, é importante a gente entender o conceito de fluência, o que é falar inglês fluente. E aí eu vou dar uma informação técnica para vocês, eu como sou especialista em avaliação de nível, eu vou dizer para vocês que inglês fluente não é um nível, sabia disso? Sabia que não existe nível de inglês fluente? Na classificação oficial dos níveis, por exemplo, tendo como referência o European Framework, que é um guia de referência de níveis de língua, predominante na Europa, predominante nos exames internacionais ou na Organização de Materiais Didáticos Internacionais, existe uma classificação dos níveis de inglês. E aí eu vou deixar o link para vocês, se vocês tiverem curiosidade de entender todos os níveis. E os níveis são divididos por códigos. E cada código tem uma característica de capacidade comunicativa nos níveis mais ou menos complexos. E aí eles dividem por códigos. Então, por exemplo, tem A1, A2, B1, B2. Então, por exemplo, intermediário, o código que eles usam é o B1. E aí eles falam muito em independência comunicativa e tudo mais. E se você for ver lá a descrição dos níveis e das características de cada nível, você não vai ver a palavra fluente lá. Então eles definem de outra maneira. Então o inglês fluente, na verdade, é mais uma percepção
do que uma qualificação, uma classificação técnica, né, do nível de inglês da pessoa. E aí que surge o problema, né? Como é que você vai, né, basear um nível de uma pessoa por uma percepção? Bem, eu vou dar para vocês então o meu parecer em relação ao inglês fluente. O que para mim é uma pessoa com inglês fluente? Eu que tenho aí mais de 15 anos ensinando inglês para estrangeiros no Brasil, lidando com estrangeiros também, fazendo testes de níveis, preparatórios para exames internacionais, testes em processos seletivos e treinamento para entrevistas. Então, uma pessoa que tem um inglês fluente é aquela que consegue se expressar as suas opiniões, os seus pontos de vista de uma maneira natural, né? Ou seja, sem hesitar demais, sem ficar buscando palavras, sem ficar pensando, sem ter nenhum tipo de limitação. Isso que é uma pessoa que tem um inglês fluente. Em relação à gramática, é uma pessoa que realmente produz sistematicamente, né? Por exemplo, as estruturas verbais mínimas necessárias para a comunicação, mínimas não, mas plenas, né? Que realmente não comete erros estruturais de gramática, né? Algumas pessoas até falam, eu falo inglês sem medo de errar, porque eu sei que o nativo também erra, comete erros de gramática. Né? Eu, assim, super apoio as pessoas que não têm medo de errar para falar inglês, porque essas pessoas realmente estão no caminho certo para a fluência, mas não use esse argumento para justificar os seus erros, porque os erros que os nativos cometem não são os mesmos erros, não são da mesma natureza que os erros que os estudantes estrangeiros cometem, né? Os estudantes estrangeiros têm uma tendência a cometer erros mais estruturais da língua, enquanto que os nativos cometem mais erros de uso de língua coloquial, concordância ou nível de letramento, né? Então não use esse argumento, mas eu super encorajo a pessoa a não ter medo de errar, porque é assim realmente que você vai conseguir desenvolver o seu inglês, né? Em relação ao vocabulário, né, disse que uma pessoa é fluente quando ela consegue usar eficientemente, né, os vocabulários para expressar os seus pontos de vista. Então, uma pessoa que se limita, por exemplo, que tem uma ideia e não encontra o vocabulário para aquilo, e aí de repente ela fica, né, encontrando outras maneiras de tentar explicar aquilo, né, existe sim aí uma habilidade comunicativa muito importante, que é você conseguir se expressar, mesmo não sabendo uma palavra, mas aí a pessoa não pode dizer que ela é fluente, porque para ela ser fluente, ela teria que se comunicar, né, se expressar de maneira eficiente. E se expressar de maneira eficiente é usar o vocabulário específico para aquilo, porque você economiza tempo e aí a comunicação flui de uma maneira muito mais natural. Então, voltando, né, a questão do nível de inglês fluente, né, não existe nível de inglês fluente numa classificação oficial. O que existe é uma percepção, né, do inglês da pessoa, né, se ela consegue se expressar de uma maneira natural, sem gaguejar, sem hesitar, sem pensar muito, usando vocabulários eficientes. E em relação à pronúncia, uma pronúncia que seja, né, clara e fácil de entender para qualquer falante de língua inglesa, seja ele um nativo, né, da língua inglesa, ou seja ele um falante de língua inglesa estrangeiro, tá certo? Mas e aí, se você tem esse dilema, né, de me candidato ou não a essa vaga, o que você deve fazer? Em primeiro lugar, se você tem lá uma descrição do perfil da vaga e você se encaixa, e aí você vê lá que tem inglês fluente, se você conseguir entender, saber, né, qual é a função em inglês que você vai desempenhar naquele cargo, naquela atividade profissional, é o ideal. Então, por exemplo, você vai estar fazendo apresentações, reportando números, participando de calls, você vai estar fazendo discurso de venda, você vai estar oferecendo suporte técnico de um determinado sistema. Então, se você entender qual é a demanda comunicativa que você vai ter nessa área, então você tem condições de entender se o seu inglês atende ou não aquelas demandas. Porque às vezes você fala de uma maneira muito natural sobre assuntos gerais, mas naquela área específica de atuação você pode não conseguir falar. Então você precisa avaliar. Então, se você conseguir saber qual é a demanda comunicativa do uso do inglês naquela sua função, você consegue tentar entender se você consegue ou não atender. Se você percebe que você consegue atender, não, por exemplo, eu vou ter que fazer reuniões de equipe, tal, e eu consigo fazer isso em inglês. Eu entendo que eu consigo, eu tenho experiência com isso e tudo mais, então você pode se candidatar. Agora, se você não tem certeza se você sabe ou não, se você consegue ou não, contrate um profissional. Pode ser um professor de inglês. Se for um professor de inglês especializado em Business English, que é inglês para negócios, melhor ainda. Né? Não só para você entender se você tem condições de atender aquela demanda, mas principalmente para você saber quais são os próximos passos que você precisa para desenvolver aquilo.
né? Porque se você tem uma oportunidade e você não atende a demanda daquela oportunidade por uma coisa pequena, você deve correr atrás para buscar esse desenvolvimento. Então, de repente, aquela vaga não foi para você no momento, mas ela te deu um sinal de do que você precisa preparar para você estar pronto para uma próxima, de repente até uma melhor, tá bom? Então, resumo da história, né? Há muita reclamação, há muita polêmica em relação ao inglês, né? Tem gente que fala que não usa, tem gente que fala que é uma exigência, tem gente que fala que inglês fluente às vezes é uma coisa meio utópica, ninguém sabe direito o que é. O fato é o seguinte, as empresas têm as suas exigências e elas são o lado forte da corda. Então, se você não atender as exigências, você vai ficar por fora, né? Vai ficar para trás. E aí, outro profissional que entende as exigências e corre atrás e se prepara, vai pegar a sua vaga. Então, o negócio é o seguinte, o negócio é analisar o mercado, ver o que eles estão exigindo e correr atrás e se preparar. E a preparação ela deve ser feita mesmo antes de você ter a vaga. Se você só vislumbra a vaga, você já deve se preparar. Não deixe para a última hora, né? Eu faço muito treinamento relâmpago das pessoas que me procuram. E aí é um sofrimento só, porque às vezes eu não tenho horário para atender, então é uma complicação só, tá bom? Então, janeiro é o mês da preparação para as novas oportunidades profissionais. E se você tiver essa demanda de inglês para entrevistas, eu estou disponibilizando materiais gratuitos para te ajudar a conquistar esse desafio para esse ano. Então, eu estou disponibilizando um link com 2 materiais para te ajudar a se preparar para as entrevistas em inglês. Tá? Acesse o link embaixo, tem um e-book com Business English para te ajudar a soar mais profissional nas entrevistas, e tem um vídeo onde eu conto 3 segredinhos que eu descobri fazendo os treinamentos que ajudam e são, sim, fundamentais e representam um diferencial para que a pessoa consiga sucesso nas entrevistas em inglês. Eu espero que eu tenha ajudado. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí, que eu estou aí para responder as suas dúvidas. E eu espero que você realmente consiga alcançar os seus objetivos nesse ano, tá? Um beijão para vocês, muito obrigada e até a próxima!